Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Catecraft, aqui no canal Projeto Um Quarto de Oração. Bom, nós temos a finalidade de apresentar aqui neste canal, né, como você já sabe, neste canal, além de jogar Minecraft, eu também vou ensinar um pouquinho de catequese, né? Pelo menos assim, o básico da catequese, assim, fazendo algumas coisas por alto. Bom, quem viu o episódio anterior, eu comecei a minha base aqui, né? Aí eu fiz algumas coisas em off aqui, umas plantações, algumas coisas assim. Também minerei, né? Vou mostrar aqui o resultado da minha mineração. Não foi muita coisa, tá bom? Não é uma mineradia em off, né? Então é pouca coisa. Eu estava comendo essas algas aqui, agora consegui procriar outros porcos aqui para fazer da nossa alimentação, certo? Deixa eu replantar essas cenouras aqui também. E estava fazendo isso aqui. E fiz essa não arte, né? Não vou falar arte aqui, não, lógico que não, mas eu fiz essa árvore aqui, ou pelo menos o que deveria ser uma árvore. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre o Jardim do Éden, como você está vendo aí no título. Nós vamos falar sobre o Jardim do Éden, mas não vamos falar do jardim, como que era o jardim, não. Mas o Jardim do Éden, ele é um simbolismo, ele é uma identidade ele é uma identificação para a harmonia que o homem tinha com Deus antes do pecado original. Então, vamos mostrar as características do que o homem vivia, o ser humano vivia antes do pecado original e qual era o chamado do homem a viver no Jardim do Éden, né? Deus criou o homem para que ele vivesse sem pecado. Infelizmente, o homem pecou e, por pecar, ele acabou perdendo algumas harmonias que já existiam. Bom, a primeira harmonia que existia era que o homem era criado e a criação era um dom de Deus. Deus havia dado. Enquanto eu vou falando, eu vou pegando alguns recursos aqui que vão ser necessários para a criação da nossa casa, certo? Já peguei alguns recursos também para nós irmos para o Nether também, né? A obsidiana, já peguei aqui algumas coisas, né? Fiz uma cama também para mim, acho que no último episódio eu ainda não tinha feito a cama também. E o homem via a criação como dom de Deus. Ele percebia isso como o próprio dom de Deus para a sua vida. Vamos passar essa noite aqui para não criar monstros por enquanto aqui. Vamos nos ficar mais tranquilos aqui por hoje. Bom, então o homem via tudo que existe vem de Deus e é bom. E o Éden é esse sinal do amor de Deus. O Jardim do Éden é esse sinal do amor de Deus. Então tudo que Deus criou é bom. Então por que existe o mal no mundo? Existe o mal porque Deus deu a liberdade, isso não é culpa de Deus, né? Mas Deus deu a liberdade para que o homem pudesse escolher com liberdade amar a Deus, né? Porque se não houvesse liberdade no amor do homem para com Deus, não seria de fato um amor verdadeiro. Então Deus dá essa liberdade. E o homem, infelizmente, escolhe o não bem. O mal, na verdade, como alguns filósofos dizem, ele é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. Então nós precisamos entender que tudo que Deus criou é bom e Deus é bom. Deus é infinitamente bom, certo? Uma outra coisa também que nós podemos observar no Éden é a presença de Deus constante com o homem. A presença de Deus, não que Deus não esteja constantemente ainda que nós estejamos no pecado, mas o homem sentia a presença plena de Deus
no Jardim do Éden. Adão e Eva viviam essa amizade. Adão e Eva aqui é o simbolismo para a humanidade, né? Para o homem e para a mulher, né? Adão e Eva viviam essa amizade com Deus plena, caminhando na sua presença. Então não havia nenhuma desarmonia, não havia uma falta de harmonia entre o homem e a mulher, entre o homem e a criação e entre o homem e Deus, certo? Outra coisa que nós podemos observar no Jardim do Éden é o trabalho e o cuidado da criação. Sim, o homem trabalhava na criação. Quando Deus chama o homem e diz, e faz todos os animais passarem para diante do homem, né? Diante do homem, todos os animais passarem, ele dá um trabalho para o homem. Ele dá um trabalho para o homem que é o quê? Nomear todos os animais. Nomear todos os animais. A própria ordem de Deus, a primeira ordem de Deus para o ser humano no Jardim do Éden é justamente isso. É a ordem de multiplicar, crescer e multiplicar. É a primeira ordem que Deus nos dá. Ou seja, Ele quer o nosso crescimento, Ele quer a nossa multiplicação, certo? Então, Deus ele vai dando ordens para o Senhor. E Deus vai dando ordens para o homem. E o homem, então, vai trabalhando, vai obedecendo a Deus, né? O pecado é a desobediência a Deus. Então, existia sim trabalho, porém o trabalho era lucrativo, o trabalho rendia. As pessoas... Então, quando você trabalhava, não havia esforço, não havia cansaço, não havia desgaste, mas havia simplesmente harmonia entre Deus e o homem. Outra coisa também que havia no Jardim do Éden, que é simbolismo para o Jardim do Éden, é a liberdade para viver o bem. Deus deu a liberdade... Olha, acabou de quebrar a nossa ferramenta aqui, o nosso machado. Deixa eu voltar lá para a nossa base. Deus então deu a liberdade para desfrutar de todos os frutos e riquezas do Jardim do Éden, né? Passando os animais diante do homem, Deus ele permite então que o homem seja livre, que o homem possa aproveitar de todos os materiais, do Jardim do Éden, certo? Eu vou começar a guardar esses ovos aqui, que logo eu vou fazer alguma coisa com ele, certo? Então, essa era uma da outra característica que o homem vivia no Jardim do Éden. A outra coisa também era a harmonia. Acho que eu já falei isso aqui, né, de forma mais subjetiva, mas de forma mais clara agora falando, a harmonia entre os seres. O jardim era repleto de frutos, água, beleza e sinal. Então, o que acontecia? Havia um respeito mútuo entre os animais, entre as criações, entre as criaturas, melhor dizendo, e principalmente o homem respeitava a natureza, né? Assim como, por exemplo, eu estou fazendo aqui, né? Olha que legal, olha o que aconteceu. Eita. Gente, mas pode ficar tranquilo que eu coloquei Keep Inventory aqui, porque eu não gosto de perder minhas coisas, não. O objetivo desse aqui não é só jogar Minecraft, né? Eu nem escutei esse Creeper chegando. Foi uma só. Então, enfim, né? Acontece, né? Como eu estava falando, né? Sobre a harmonia entre os seres. O Creeper é uma desarmonia, né? Você que conhece Minecraft, né, sabe que ele é um bug. Ele era para ser um porco, né, que acabou ficando bugado e ele... Os criadores utilizaram ele para isso, né? E acabou virando o símbolo do Minecraft, né? Porque é um dos principais monstros, principais mobs daqui do Minecraft. Bom, acabou de me matar aqui, né? Não é a primeira vez que isso acontece aqui também. Eu morri algumas outras vezes aqui. Coloquei Keep Inventory justamente porque não é esse... O intuito não é somente jogar Minecraft de uma forma hardcore e tudo mais aqui, né? Mas
de uma forma mais descontraída, conversando com vocês sobre catequese. E então, além dessa harmonia entre os seres, dos animais, né, que não foi o caso aqui, eu estava falando justamente da harmonia, o Creeper fez essa desarmonia aqui, também nós tínhamos abundância de vida, a vida plena. O jardim era repleto de frutos, né, e cheio de vida. Havia paz entre os animais e toda a natureza. E também, por fim, a felicidade e a comunhão. O homem, ele era extremamente feliz, plenamente feliz. Não havia tristeza, não havia sentimentos ruins dentro do homem. Sentimentos ruins nada mais são do que consequência do pecado. São consequências do pecado, mas isso nós vamos falar nos próximos episódios. Vamos falar sobre as consequências do pecado nos próximos episódios. Então, no Jardim do Éden, existia, no meio do jardim, existia uma árvore. E essa árvore foi pedida para que o homem, Deus pediu para que o homem não se alimentasse, não comesse do fruto da árvore. O que era o fruto da árvore? É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, é uma analogia, é uma explicação para dizer, para falar o seguinte, para falar que, deixa eu pegar esses trigos aqui, né? Era para falar que o homem, ele não tinha direito de escolher o que era bom e o que era ruim para ele. Quem escolhia isso, quem ditava o que é bom e o que é ruim, é o próprio Deus. Mas por que Deus fez isso? Justamente porque Deus quer ser o nosso Senhor. Deus deve ser o nosso Senhor. Então nós precisamos obedecer a Deus. Entender que Deus é quem dita as regras, mostrando para nós o que é bom e o que é ruim. Ele é a luz para os nossos caminhos, ele é a luz para o nosso conhecimento, para a nossa vida, e ele deve governar a nossa vida. Deus quem deve governar a nossa vida. Certo? Então, a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, que estava no centro do Éden, assim como a árvore da vida, que é outra árvore também, né? Essas duas árvores, elas simbolizavam a vida que Deus queria para o homem. A vida que Deus queria para o homem, né? Uma vida de obediência a Deus e uma vida plena também com toda essa harmonia. Essa árvore aqui, ela vai simbolizar esse jardim do Éden, né? Não é, obviamente, uma árvore assim, né? Então nós temos nós temos algo para ela durante os próximos episódios, né? Temos algumas coisas para ela, né? Tem uma surpresa lá em cima, mas isso nós vamos ver no próximo episódio, tá bom? Então eu já vou ficando por aqui, né? Segurando duas comidas, né? Então tô bem alimentado aqui, né? Bom, eu já vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco mais curto. Os vídeos vão ser... A tendência é fazer um pouco mais curto. Eu não gostei daquele vídeo um pouco longo demais. Eu demorei na minha explicação. Mas é isso, então. Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Ficamos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.